Tudo isso é a permissão do Senhor, é o favor do Senhor, o qual nós nem merecemos, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então nos alegramos, ó Deus, nos alegremos de estarmos aqui nessa manhã te adorando, glorificando, exaltando o teu nome. Agradeça a Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Agradeça a Deus pela semana que você passou. Agradeça a Deus por ter cuidado da sua família, por ter cuidado de você. Embora muitas vezes nós não entendemos, mas temos a certeza que Ele cuida de nós, que Ele está no controle de tudo e todas as coisas. Nada foge ao controle desse Deus tão maravilhoso e tão poderoso. Então, se estamos aqui, graças a Ele, se estamos andando, respirando, se estamos levantando as mãos, ou se estamos orando, graças a Ele, graças a Ele. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, porque sabemos, ó Deus, que tudo vem de Ti, que tudo volta para Ti, Pai, e que a nossa adoração, Senhor, seja direcionada diretamente ao Teu coração nessa manhã. Que a nossa adoração, ó Deus, agrade ao Senhor. Que a nossa adoração glorifique o Teu nome neste dia tão especial, que é um dia que separamos exclusivamente para agradecer a Ti, para glorificar a Ti ainda com mais intensidade, ó Deus, porque sabemos também, Deus, que todos os dias é dia de agradecer ao Senhor, é dia de reconhecer o Teu senhorio sobre nós, é dia de reconhecer o Teu amor sobre nós. Mas hoje, Senhor, é um dia em que nós, Senhor, consideramos um dia mais especial. Com mais intensidade agradeceremos a Ti, com mais intensidade louvaremos a Ti, com mais intensidade, ó Pai, glorificaremos o Teu santo e poderoso nome. Clamamos ao Teu Espírito Santo que nos direcione a essa adoração, para que não façamos coisas que sejam de nós mesmos, ou de corações endurecidos, mas que sejam direcionados totalmente pelo Teu Espírito. Quebranta corações nessa manhã, Pai. Faça morada, faça a Tua vontade, faça conforme o Teu querer. Seja o Teu nome exaltado, seja o Teu nome glorificado, pois sabemos, ó Deus, que sem Ti não somos nada, não podemos nada. Por isso exaltamos o Teu nome, Jesus. Exaltamos a Tua presença. Aleluia. É o que vamos dizer nessa canção. Glorificaremos ao Senhor nessa canção. Vamos dizer que tudo é perda sem Ele. Sem Ele nada podemos fazer, nada podemos fazer. Tudo é perda se não tenho a Ti. Tua graça que me basta. Sem o Senhor não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele Vamos dizer bem forte. Vamos declarar. se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Aleluia. Nada eu serei sem Ti, Senhor. Só a Tua presença, declare. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for.
haja a presença dEle, que haja a presença dEle no nosso caminhar, na nossa fala, no nosso modo de agir, que haja a presença do Senhor em tudo que fizermos. Tua presença Declara Ele. é o que me basta. Nada melhor, não há nada maior. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Nada melhor que a tua presença. Tua presença é o que me basta. Basta a tua presença, Senhor. Usa a tua presença no seu olhar. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Queremos a tua presença onde quer que Senhor. Oh, como diz o salmista, Senhor, mais vale um dia em sua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Valorizamos sim, Senhor, a tua presença aqui neste lugar, Jesus. Que os nossos corações sejam gratos à tua presença manifestada aqui nessa manhã. Amamos a tua presença. Amamos a tua presença. Quem ama a presença, diga a tua presença. Tua presença Quem ama a presença, diga a tua presença é o que me basta. E declara a Ele: quem sou eu, Jesus? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? De todo o seu coração, declare que a presença basta. Tua presença Declare que a presença dele te basta. é o que me basta. Não há nada mais importante para nós que a presença dele. Quem sou eu sem teu amor, Levantamos a voz em adoração e dizemos: Tua presença é o que me basta. Jesus, Quem sou eu sem teu amor, a tua Senhor? presença, declare. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu Somente a igreja declare: se eu não tenho a ti, se eu não tenho. Declare. Diga a ele, diga. Só a tua presença. Oh, aleluias. Mais intensidade. Vamos lá, se eu não tenho. Ah, Senhor. Nada serei sem tua presença. Só a tua presença me basta. eu te levarei por onde eu for. Te levaremos, Senhor. Oh,
aleluias, pois a tua presença tem valor para nós, Jesus. É tudo para nós, é tudo. Glória a Deus. Nos rendemos a Ele. Seus braços onde encontro
lanço. eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, a quem eu vou clamar, se tudo vem de ti, por quem vou caminhar, Senhor, se tu és a direção, só tenho a ti, Senhor. Tu és o meu Senhor, tu és nosso Senhor. Não há outro caminho, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Somente em Jesus nós temos a direção correta, que leve até Deus, o Deus Todo-Poderoso. Somente em Jesus tem o escape, somente em Jesus há esperança. A alegria completa está nele, está nele. Se aproxime dele, tenha intimidade com ele, fale com ele, fale com ele, fale com ele. Todos os dias diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pois não há outro como tu, e não há outro tão digno de adoração como tu és, Senhor. Só tu és digno, só tu és digno. A palavra do Senhor diz, nesse exato momento, que há querubins e serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Essa é uma canção do céu, que foi revelada para cada um de nós, com palavra de anjos, querubins e serafins dizendo o que eles estão vendo, o que eles estão contemplando. Estão contemplando um Deus santo, digno de ser adorado em todos os segundos,
A todo segundo eles estão: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O que é legal, o que é bacana nisso, é saber que nós podemos entrar também nesse coral, em adoração a Ele que é santo, é puro, é Rei, é Senhor. Aí nós podemos refletir quem somos nós para participar de um coral tão celestial, tão santificado. É onde vem a palavra do Senhor que diz a cada um de nós que Ele é misericórdia e que Ele é amor. O amor de Deus está nos envolvendo agora, nesse exato momento, está sobre nós. Estamos envolvidos neste amor, e nós podemos dizer: sim, santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Nessa canção nós vamos fazer essa conexão entre o céu e a terra, e juntos iremos adorar o Senhor de uma maneira a qual nós nunca adoramos antes. Eu convido a você a participar desse momento de adoração, e quando você sentir a manifestação da presença de Deus sobre a tua vida, não se prenda. Deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar sobre você, sobre o seu coração. Deixa Deus curar, deixa Deus te libertar. Deixa a canção do céu fazer parte de você nessa manhã, porque digno é o Cordeiro de receber toda a honra, glória, toda a força e todo o poder. Adoramos ao Cordeiro, louvamos ao Cordeiro, exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo o poder. Anjos e querubins
santo. Tu és santo. Renalabassora, andalabassurieta, lebanaias. Recalabassura, andalabalabalabalabalabalabas. Oh, rinalebalabalabashe. Tu és santo. Renalabalabassurie, calabassura, andalabassura. Santo, santo. Renalabalabashe, andalabadaias. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Tu és santo. Tu és santo. Santo. Você pode declarar, você pode declarar isso. Santo, 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 santo. Santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo de Deus. Que nós possamos aqui estar num ensaio, um lindo coral, onde um dia Cristo, o noivo, vai buscar a sua noiva, e nós para todos sempre vamos declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tu és santo. Declare, declare. Tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Santo, aquele que venceu a morte, aquele que vivo está,
e se manifesta aqui neste lugar em nós e através de nós. Aleluias. Adoremos a Ele. Gostaria de convidar o pastor Isaías Lima aqui. Você ainda em pé, nós vamos orar, interceder pela vida do homem de Deus. Aleluia. Um amigo aqui do pastor Guilherme. Aleluias. Glória a Deus. Pastor Isaías, seja bem-vindo. Que Deus te use nesta manhã. Que você estenda as suas mãos para cá. Pai, nós oramos, Deus, e apresentamos a vida do pastor Isaías Lima nesta manhã, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, usá-lo de maneira poderosa e de maneira sobrenatural. Aquilo que o Senhor já gerou no íntimo, no coração do teu filho, Deus, possa ser ministrado aqui nesta manhã com toda a ousadia, com toda a unção. Que ele seja um instrumento de Deus a ministrar aqui a tua voz, a tua boca profética aqui nesta manhã. Pai, nós oramos aqui como igreja, Pai. Senhor, queremos, ó Deus, que toda distração, todo espírito, Senhor, contrário, que possa porventura tentar roubar, ó Deus, essa preciosa semente, Deus, parta e retirada em nome de Jesus. E que haja lugar aqui para a manifestação do teu poder, ó Deus. Pai, use a vida do pastor aqui nesta manhã, Pai, e que possamos, ó Deus, ouvir a tua voz. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém? Amém? Pastor, seja bem-vindo. Obrigado. Um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco. Que Deus te use, fique à vontade, tá bom? Posso falar do livro? Ok, obrigado. Querida família, comunidade Avivai, bom dia a todos. Paz do Senhor Jesus, graça e paz, shalom a todos. Oi gente, que bom estarmos juntos adorando ao Senhor. Eu quero aproveitar o ensejo que vocês estão em pé, alguns sentados, eu já vou ler a Bíblia. É possível projetar o texto bíblico aqui? Então eu quero solicitar ao amigo lá no fundo. Obrigado, Deus abençoe. Se puder colocar o livro de Deuteronômio, capítulo 3, eu quero fazer a leitura de alguns versículos, do 3 até o 29, glória a Deus. E enquanto ele coloca aí, ele projeta, eu quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo pastor Guilherme Vidotto, que foi o canal aí de bênção para me convidar através do pastor William, que me deu a honra de poder estar aqui nessa manhã. Obrigado, pode se assentar isso. Também o pastor presidente, pastor Samuel, que está em viagem, orando pelo servo de Deus, e é muito bom estar aqui. Obrigado, viu, pelo convite, me senti honrado. A nossa igreja está aí esse final de semana com a Acampa Teens. Estamos com 100 adolescentes acampados e uns 40 voluntários desde sexta-feira à noite. Vamos encerrar agora às 17 horas lá em Suzano, mas devido à importância desse convite, obrigado minha filha, quando o pastor Guilherme me fez o convite, eu até pensei 2 vezes em dizer não, demorei um pouco para dar respostas, porque estou diante desse compromisso. Mas eu confesso que diante do convite, alguma coisa falou muito forte no meu coração. Então eu resolvi estar aqui com vocês e creio que foi Deus que providenciou todas as coisas, porque é Ele quem faz, é Ele quem opera, é Ele quem conduz, não é verdade? É Ele quem nos direciona, e eu estou muito feliz por isso. Glória a Deus. Tem alguém feliz nessa manhã? Amém. E alguém é feliz? Amém. O estar é diferente do ser, né, gente? Eu sou feliz. Eu estou até gordo de tanta felicidade. E percebo que tem mais gente feliz aqui também, não sou só eu. Glória a Deus. E também é um momento de estar feliz, além de ser, pelo privilégio de adorar a Deus. Eu, antes de pregar, eu pedi ao pastor Samuel, eu tenho tido o privilégio de escrever alguns livros, já são 50 livros, e eu quero deixar 100 livros para a história. Já são 50 ao longo de 40 anos de ministério. E eu vou dizer aqui que eu vou deixar à disposição dos irmãos, se os irmãos quiserem adquirir.
Eu sei que são mensagens maravilhosas que Deus me deu e tem abençoado vidas por essa nação e fora dela ao longo de 40 anos de ministério, né? Esse livro aqui, Escola do Coração, Terapia para o Coração. No dia que meu pai morreu, ao sepultá-lo, foi um momento muito difícil para o meu coração, fazer o sepultamento do meu próprio pai. Foi o grande amor da minha vida, que me ensinou o amor a Deus. Eu vi como uma flecha veio lá do túmulo onde ele estava sendo sepultado, do caixão, e entrou no meu coração. E esse nome ficou gravado, Escola do Coração. E aquela voz disse: você vai carregar o legado do seu pai. E eu escrevi esse livro, uma série de estudos, ministrei na nossa igreja, foi uma bênção, e ele está aí à disposição dos irmãos. Eu tenho ministrado mentorias todas as terças-feiras, com estudos profundos da palavra de Deus, e quem gosta de pregar, quem gosta de aprender, quem gosta de ensinar, eu coloquei em livros, né? Eu tenho aqui até a 4ª edição. Esse aqui é o primeiro da mentoria, esse aqui é o segundo, eu não tenho todos aqui. Aliás, esse é o segundo, esse aqui é o primeiro, e, enfim, tem acho que 3 ou 4 edições. Isso aqui é oratória, a arte de falar em público. Você que tem dificuldade de gesticular, de falar, tem medo de poder se expressar, esse livro aqui ajuda muito. Eu dei aula durante muitos anos de oratória. Tenho ministrado um curso lá na igreja sobre empreendedorismo à luz da Bíblia, para fortalecer a fé dos nossos irmãos, aqueles pequenos empreendedores. É um boleiro, é um cabeleireiro, faz unha e quer ser um grande empreendedor. Então eu preparei esse curso à luz da Bíblia para que pudesse abençoá-los. Eu tenho aqui também à disposição. E também os casais, um curso para os casais. Nós precisamos estar casando sempre. Então são várias lições, é uma dificuldade com os relacionamentos hoje em dia. Eu também coloquei aqui, eu e a pastora Isa, algumas experiências vividas ao longo desses 40 anos para ajudar aqueles que estão em dificuldades. Queridos, pastora Isa, nós estamos enfrentando uma fase bem delicada, há 3 anos e meio lutando contra um câncer, e não tem sido fácil. Mas ela, em meio a esse fragor dessa batalha, ela também escreveu um livro, Desvendando o Seu Potencial Divino, mentoria para as mulheres. Se alguém tiver interesse, está à disposição. E um dia, pastor Samuel, uma igreja cheia de pessoas boas, talentosas, que sabem fazer de tudo na igreja, e na hora que a gente precisa da pessoa para fazer uma situação, para resolver um problema, a pessoa não vem. Tem talento, sabe fazer tudo, mas marca que não vem, não tem horário, é irresponsável, tem problema no caráter. E um dia desses atrás, aí, há uns 2 anos, eu precisando de uma situação, e a pessoa me deixou na mão, eu fiquei tão chateado. E aí eu fui para casa chorando, falei: meu Deus, mas como é difícil ser pastor e contar com as pessoas. E na força da dor, da raiva, mas da raiva santa, eu escrevi esse livro, O Perigo de Ser Talentoso. Como é perigoso ser talentoso e não ter caráter, e não ter responsabilidade, e não ter hombridade. Sabe, irmãos, mas isso aqui não é para acusar, não. Isso aqui é para ajudar a pessoa a melhorar. Esses dias eu anunciei isso aqui lá em um culto que eu preguei. Uma pessoa gritou: me dá uns 10 aí, pastor, que eu vou presentear alguns aqui. Eu espero que aqui não precisa, viu? Mas que você possa ler e ser abençoado aí por esse livro, tá? E para concluir, nós escrevemos os nossos livros da Escola Bíblica Dominical. Sou eu quem escrevo lá, Escola do Coração. Esse foi o último, 6 meses, servindo com gratidão versus servindo por obrigação. E em meio a essa luta toda, eu consegui tirar 10 dias de férias no janeiro, a pastora Isa, e sentado debaixo de uma árvore em um lugar, um pouco a sós, ela olhou para mim e disse: meu bem, quantas gargantas apertadas nós já passamos, né? Quantas lutas nós já enfrentamos, quantas frustrações, quantas acusações ao longo desses mais de 30 anos de ministério. E quem diria que no final da vida nós ainda iríamos lutar contra um câncer, algo tão terrível. E ela começou a chorar e olhou para mim e disse assim: mas eu ainda estou aqui, nós ainda estamos aqui. E naquele momento Deus tocou no meu coração, pastor Samuel, e eu escrevi esse livro, Ainda Estou Aqui. Sabe, mas não fala sobre mim nem a pastora Isa, fala sobre você, que já passou por tantas gargantas apertadas, que já era para estar morto, já enfrentou tantas batalhas, e hoje você está aqui, porque o Senhor te guardou, porque o Senhor te protegeu. Esse livro,
ele fala sobre você. Então, os irmãos querendo adquirir, ser abençoado por essa leitura, tenho só alguns, não tenho muitos, está aí à disposição de todos vocês. Eu estou com 10 livros no forno para sair agora. É uma série, o perigo de ser pastor, o perigo de ser honesto, o perigo de ter razão, o perigo de ser aprovado, o perigo de ser ferido na igreja, e vai por aí, são 10, está lá, uma série, em breve estará à disposição. Deus abençoe a todos. Põe a mão no coração e diga: coração. Diga: coração. Descansa, desarme-se, Deus quer falar com você. Bora a palavra de Deus. Então diz assim o texto, quem consegue ler comigo? Vamos ao 23, por favor, querido. 23 e vamos até o 29, desculpa, tá? Vamos lá? Toda a igreja, por favor. Também, vamos juntos? 3, 2, 1. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo, 24. Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois o que Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos, rogo-te que me deixes passar. Vamos de novo essa frase, por favor. 3, 2, 1. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor, olha, o Senhor se indigna também. Vamos lá, 3, 2, 1. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse. Disse o quê? Disse o quê? Obrigado. Não fales mais neste assunto. Vamos embora. Eu pensei que era só eu que às vezes era meio grosso assim, mas Deus também, quando Ele não gosta de alguma coisa, vamos parar com isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte e ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Vamos até o 29. Manda, pois, a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra que verás. Assim ficamos neste vale. Obrigado, Deus abençoe. Todos estão me ouvindo bem aí atrás? Ótimo, som maravilhoso, igreja linda, parabéns, gostei do novo templo. Olha, adorar a Deus em alto estilo assim é muito bom, viu, gente? A gente adora até debaixo do pé de árvore, como eu já fiz muitas vezes. Mas adorar em alto estilo é até mais gostoso para dar glória a Deus, né? Então vamos lá, aleluia, digo eu também. Queridos, nós estamos diante de um evento muito glorioso. Era 2 horas da manhã, eu perguntei ao doutor Guilherme ontem qual que era a temática do culto, e ele me disse: é um culto de ações de graça, um culto de gratidão. E eu cheguei tão cansado lá do retiro, deitei um pouco e dei uma cochilada e acordei 2 horas, tenho o costume de acordar para orar nesse momento, e comecei a meditar um pouco e pedir ao Senhor o que eu diria hoje aqui para os irmãos. Eu não queria nada já pronto, queria que o Senhor me desse assim alguma inspiração para que viesse abençoar a igreja aqui nessa manhã. E então, pastor William, Deus colocou no meu coração esse texto, e eu fiquei muito impressionado, porque já o li, já estudei, mencionei sobre ele diversas vezes, mas talvez eu nunca tivesse olhado para ele com este olhar que o Senhor me deu essa madrugada. E um momento muito especial para a nação de Israel. Vocês sabem que a nação de Israel tiveram alguns problemas ao longo da sua história, talvez por desobediência, por não entender o chamado do Senhor, e vai ali entrando por caminhos que Deus não quer, e como Deus o ama, Deus sempre vai trazendo Israel, permitindo as coisas acontecerem, mas vai trazendo Israel para o centro do seu querer e da sua vontade. E tem um dia no calendário hebraico chamado 9 de Av, que em hebraico chama-se Tisha B'Av, 9 de Av. É um dia que é marcado há muitos anos pela nação de Israel, como um dia em que o povo chora, em que o povo lamenta, dia em que as tragédias aconteceram.
se é coincidência ou não, mas o dia 9 de Ave para Israel é um dia que eles choram muito, porque é um dia de muitas perdas. Por exemplo, nós temos lá, no dia em que os espias subiram para ver a terra, e voltaram com aquela má notícia, aquele momento que trouxe angústia até no coração de Deus, se assim posso dizer, por conta do despreparo daquele povo em entender a grandiosidade da terra, o propósito de Deus, sabe, irmãos? E então Deus precisou agir ali de forma maravilhosa, porque apenas 2 homens, Josué e Caleb, se levantaram com força, com graça, com unção, para tentar desfazer aquele motim, aquela falácia daqueles 10 homens que não enxergavam a grandiosidade da terra e muito menos a vontade do Senhor. 2 homens apenas, e quando foram falar, foram intimidados pelos demais. A multidão estava do lado dos 10 e não do lado dos 2, sabe, irmãos? Mas eles resistiram bravamente. Então aquilo ali começou a marcar um tempo de dores na nação de Israel. E logo na sequência nós vamos ter aquele período, que é 40 anos aproximadamente antes desse texto que eu estou lendo com vocês, daqui a pouco eu volto no texto, 40 anos antes, por isso que estou voltando. Moisés precisou dar água para o povo no meio do deserto, e Deus pediu que ele tocasse a rocha, e então ele, apurrinhado pelo povo, ele perturbado pelo povo, ele angustiado pelo povo, porque lidar com gente não é fácil. Um gosta de amarelo, um gosta de vermelho, um gosta de azul, um gosta de carne, outro gosta de frango, outro não gosta de nada. Um gosta que seja do jeito dele, se não for do jeito dele, que todo mundo se lasque, que não vai ser do jeito de ninguém. Então Moisés está no meio dessa confusão toda lá no deserto, e ele pega e fere a rocha. Pode, porventura, essa rocha dar água? Ou seja, ao invés de tocar a rocha, de entender o projeto de Deus, ele, o líder, se desequilibrou, e obviamente é natural, porque nós somos de carne e osso, o líder não é perfeito, há momentos que nós nos desequilibramos mesmo. Só que diante do povo, diante da nação, ali tocou na santidade de Deus, e naquele dia, então, Deus disse a Moisés: você não entrará na terra. E ali era o dia 9 de Ave, que no nosso calendário vai dar entre julho e agosto. Os hebreus comemoram agora entre julho e agosto. Então esse evento aconteceu lá, no dia 9, quando ele feriu a rocha. Os historiadores dizem também que no dia 9 de Ave foi o dia que o Nabucodonosor entrou lá em Jerusalém, destruiu o templo, queimou para pegar o ouro do templo e levou cativo Israel para a Babilônia. Era dia 9 de Ave. Os historiadores também nos contam que quando o marechal Tito entrou em Jerusalém nos anos 70 para destruir o templo e dispersar e levar à morte mais de 1 milhão de judeus, também era 9 de Ave. Então muitas perdas aconteceram nesse dia, que é o dia 9 de Ave, que é chamado Tisha B'Av, 9 de Ave. É um dia de muitas destruições. Foi um dia em que Jerusalém sofreu a perda de uma das suas grandes fortalezas no tempo do Rabino Bar Kokhba. Então quem gosta da história pode dar uma analisada, que esse dia foi um dia marcado por dores. Então quando chega esse dia no calendário do povo hebreu, eles param e fazem 25 horas de jejum, de lamentação, se quebrantando diante de Deus, se arrependendo pelos erros, pelos pecados, pelas falhas que cometeram e que consequentemente trouxeram todas essas devastações, mas também pedindo a Deus graça para que nenhuma outra aconteça, ou seja, que eles não mais venham a desobedecer para não sofrer esse dano. E é interessante que eles comemoram esse jejum de 9 de Ave com essa grande lamentação. E o estudo bíblico e o texto bíblico reservado para essa semana após o 9 de Ave, gente, tem uma conexão com o profeta Isaías, capítulo 40, que diz: consolai, consolai, ó meu povo, diz o vosso Deus. Então logo após lamentar as perdas, lamentar todas as tragédias, vem uma palavra de Deus trazendo consolo, trazendo ânimo,
trazendo entusiasmo. Olha como Deus é lindo, olha como Deus trabalha. E eu nessa manhã fiquei preocupado em trazer essa palavra para vocês. Mas também o Espírito me faz esclarecer, porque eu não sei se estou pregando aqui, alguém está me ouvindo, não sei se está sendo gravado, ou se alguém me ouvirá. Eu não sei se estou pregando para alguém que perdeu alguns sonhos, e você lamenta a perda de alguns sonhos, mas eu também posso estar pregando para alguém que perdeu o casamento. Ou pastor, eu perdi um casamento, ou estou perdendo o casamento, ou estou no casamento, mas ele não existe mais, só a misericórdia de Deus. De repente eu estou pregando para pessoas que perderam oportunidades na vida e hoje lamentam muito por haverem perdido oportunidades que a vida lhe deu. Não é fácil isso. Então eu venho trazer uma palavra de Deus para o seu coração. O meu xará, o profeta Isaías, movido pelo Espírito de Deus, ele diz assim: consolai, consolai, ó meu povo, diz o vosso Deus. Então eu venho trazer uma palavra de Deus, de consolo para o coração de alguém aqui nessa manhã. Eu não sei quais são as perdas que você está sofrendo diante dela, ou perdeu um ente querido, perdeu pessoas amadas, e você vem sofrendo muito. O Senhor me diz essa manhã, diz a eles a minha palavra: consolai, consolai, ó meu povo. Então Deus quer consolar o teu coração, minha irmã. Deus quer consolar o teu coração, meu irmão. Deus está trazendo uma palavra de ânimo, de entusiasmo. Ele sabe que nós sofremos, erramos e pagamos o preço, as consequências vêm, mas Ele sabe também que nós precisamos de consolo. Então Ele é um Pai que sabe consolar. E é importante que nós saibamos disso, porque de repente você é um pai que só sabe cobrar, só sabe exigir, só sabe jogar na cara. De repente você é um marido, uma esposa que só gosta de apontar os defeitos. Mas o nosso Deus, Ele nos ensina. Ele é um Deus que sabe consolar. Sabe, irmãos, eu um dia vivi um dos momentos mais tristes da minha vida como pai. Isso já fazem alguns anos. A minha filha do meio, ainda adolescente, hoje casada, pastora Daiane, mãe de 3 filhos, 3 netos lindos. Eu me lembro quando adolescente, um belo dia, foram a um evento juntamente com outros jovens, adolescentes da igreja, e eu disse: quando terminar, me chame, não venha só, é muito perigoso caminhar esse horário pelas ruas da cidade, mesmo estando com vários jovens, me chame porque eu vou lhe buscar. E eu disse o horário que eles deveriam estar, e eles se atrasaram, sabem jovens como que é, né? E conversando, e brincando, e bagunçando, e demorou chegar, e não veio. E então, sem contato telefônico, não tinha um celular naquele momento, eu desesperado, procurando, e eu disse, depois que a encontrei, estava na casa de alguns jovens, e a mãe, com o cuidado, disse: dorme aqui, porque é perigoso esse horário ir para casa. Ela, envolvida com as outras amigas, disse: eu vou ficar então. Mas não teve essa preocupação de pedir à irmã que ligasse pelo menos para o pai, que sou eu, para que eu ficasse tranquilo. E lá cheguei, e muito aborrecido com isso, né? Até aborrecido com a irmã, só poderia ter me avisado. Mas quando eu perguntei para ela depois: por que você não pediu para avisar o pai? Ou por que você não vai embora? Diante do combinado, por que não pediu para alguém me ligar? E ela disse: porque eu fiquei com medo do senhor ficar bravo e me bater, e alguma coisa nesse sentido. Essa palavra me incomodou muito, eu fiquei com medo do senhor. Sabe, irmãos, o filho não é para ter medo do pai. O filho é para amar o pai, é para respeitar o pai e ter o pai como um amigo, mesmo nas horas difíceis. E eu passei alguns dias angustiado, chorando com a minha vida de pai, muito decepcionado por saber que eu estava causando medo, ao invés de gerar segurança na vida da minha filha. E aquilo me maltratou muito, e eu orei a Deus e disse: a partir de hoje, filha, eu quero que você fique sabendo, se tem alguém nessa vida que lhe ama, são seus pais, sou eu, sua mãe, nós lhe amamos, e independente do que aconteça, onde você estiver, você pode chamar o pai, independente do que aconteça. Primeira coisa que eu quero fazer é chegar, te abraçar, te amar, te perdoar, e depois nós vamos saber o que aconteceu e ver o que pode resolver. É isso aí, sabe, irmãos? Então as pessoas olham para Deus com medo, com terror. Não,
O nosso Deus, Ele sabe cobrar sim, e o Pai precisa cobrar. Ele sabe exigir sim, e o Pai precisa exigir sim. Mas Ele sabe consolar na hora certa. Então Deus está dizendo: consolai, consolai, ó meu povo. Houve um tempo de desobediência, houve um tempo da cobrança, mas agora vem um tempo do consolo. Então eu vim abraçar o coração de alguém aqui nesta manhã. Alguém nessa manhã, sinta-se abraçado pelo Espírito de Deus. Sinta-se abraçado pela palavra. Mesmo com dores horríveis que talvez você esteja vivendo, o Senhor quer abraçar o seu coração nesta manhã. E quem crê diga amém. Glória a Deus, que maravilha. Queridos, e caminhando nesse texto, é muito interessante, porque o texto que eu li para vocês leram comigo, aqui em 3 de Deuteronômio. Eu voltei agora 40 anos atrás, lá no evento, né, onde o povo pediu água, Moisés feriu a rocha, enfim. Agora nós estamos 40 anos depois, diga 40 anos depois. Sim, Moisés está com 120 anos. Quantos anos? Uau, que longevidade! E com detalhe, não usava óculos, não tinha, né, pastor William? Eu e você precisamos usar. Se eu tirar esse óculos aqui, eu vejo só os vultos aí. Que Deus seja louvado pela vida do inventor do óculos, da lente, que ajuda a gente a enxergar quando a visão começa a ficar deficitária. Então Moisés enxergava muito bem com 120 anos de idade. Oh, gente, que coisa impressionante, que coisa maravilhosa. Só que agora, nesse texto, nesse capítulo e nesse versículo que nós lemos, está acontecendo algo muito impressionante. 120 anos Moisés tem, ele vê a terra de Canaã e ele faz uma oração. Israel está ao leste do Jordão, não ultrapassou o Jordão ainda, precisava apenas ultrapassar o Jordão para tomar posse da terra de Canaã, que Deus havia prometido a Abraão, Isaac, a Jacó, lá antes de Moisés, há muitos anos atrás. E Moisés vinha nessa pegada para conduzir o povo. Moisés foi o herdeiro dessa promessa nesse tempo. Ele foi o líder usado por Deus, deserto adentro, tirando o povo lá do Egito, da escravidão, e conduzindo-os à terra de Canaã. Irmãos, então, era uma expectativa muito grande. No evento daquele que eu mostrei para vocês, que eu falei com vocês lá, onde ele feriu a rocha, posteriormente Deus precisou matar aquela geração que saiu do Egito. Eles não deram conta, saíram do Egito, mas não deram conta de tirar o Egito de dentro de si. Como eu disse a vocês, apenas Josué e Caleb, daqueles que saíram de lá, e mais uma galera é que conseguiram entrar na terra de Canaã. Não foram todos que morreram, obviamente, mas Deus precisou matar uma geração. Por quê? Porque saíram do Egito, mas não deram conta de tirar o Egito de dentro de si. Então agora aqueles que nasceram no deserto, diga-se pode, nasceram no deserto. Essa geração, obrigado, essa geração, vocês são muito gentis. Essa geração nascida no deserto, é essa geração que Moisés está lidando com ela para conduzi-los. Então pense comigo, uma geração que nasceu no deserto é uma geração que não conheceu o Egito, mas também não conheceram a terra de Canaã. Então eles nasceram no meio. Eles não sabiam o que era escravidão, mas também não sabia a grandiosidade da promessa que havia sido feita lá atrás, quando o povo era escravo. Seus pais haviam morrido no Egito. Eles nasceram no tempo de milagre, porque deserto é um tempo de milagre. E tem gente que gosta tanto do deserto, que ele não quer sair de lá. Ô gente, se você não precisa trabalhar, de manhã cai o maná, e você pega e come o maná, e segundo os especialistas, você come e sente o sabor que você quiser. Já pensou? Hoje eu amanheci com vontade de comer um chocolate Ferrero Rocher. Aí você mastiga o maná, puxa vida, hein? Hoje é domingo? Com vontade de comer uma picanha com 2 dedos de gordura. Quem gosta, diga aleluia. Pensei que ninguém gostasse aqui. Aí come o maná e sente o sabor dos 2 dedos de gordura. Não, eu prefiro hoje uma galinha caipira com quiabo. Diga aleluia. No meu caso, que sou mineiro, com pequi, aleluia. Tem mineiro aqui? Conhece pequi? Ó, tem alguns ali, os pequizeiros. Uma bênção. A outra, não, eu prefiro um peixe assado, ou prefiro uma moqueca de peixe. Diga aleluia. Você comia aquele maná e sentia o sabor daquele alimento. Ô gente, você quer coisa melhor do que isso? A roupa, não precisava comprar roupas. E agora eu
vou ter dificuldade com algumas mulheres que gostam, mas eu por exemplo, não gosto, ô Israel, de comprar roupas. Pastor William, não sei o senhor, mas é uma dificuldade. Pastora Isa que compra roupas para mim. Eu vou comprar roupa, é uma luta. Por quê? Porque eu chego lá, eu tenho preguiça de ficar vestindo, experimentando a roupa. Eu vou vestir lá a roupa. Essa camisa serve? Como é que você vai saber? Tem um biombo ali. Aí você entra um negocinho desse tamanho, irmão, menor do que um banheiro químico, que não me cabe lá. Uma luta para eu trocar de roupa. Fico caindo, fazendo uma lambança, a roupa esfregando no chão. Ai, que preguiça de fazer isso. Então no deserto para mim era muito bom, porque a roupa não envelhecia. Como que é isso, pastor Isaías Lima? Você fica com a roupa o tempo todo? Se a gente ficar 3 dias aqui, já começa a cheirar mal. Verdade ou mentira? Você pode até ficar 3 dias com a roupa, com a mesma roupa, mas não vem para a igreja, porque senão vai dar ruim aqui. Ora, aquela neve, aquela nuvem que Deus mandava lá, Deus soprava aquela nuvem no povo, diz os especialistas, e quando aquela nuvem que é úmida passava pelo povo, gente, aquilo tinha um efeito muito mais forte do que qualquer, como é que chama esse produto que passa na roupa, fica... Obrigado. Qualquer amaciante que se passa na roupa, e aquilo tirava o mau cheiro, o odor, aquilo conservava a roupa e não precisava trocar, porque a roupa ficava, meu Deus, limpinha, cheirosinha. Aquilo era mais forte do que Omo, do que qualquer outro desses aí. Gente, era uma coisa maravilhosa. Então eles viviam ali com as roupas conservadas pelo Senhor. Não precisava trocar sapato, porque à medida que o pé crescia, o sapato crescia. O pé crescia, o sapato crescia. Que coisa maravilhosa, gente. Tempos de milagres. Os milagres só acontecem à medida que o pé cresce. Se o pé não crescer, não precisa de sapatos maiores. Quem entende, diz amém. Então o deserto é um momento glorioso, cuidado de Deus, bem presente, sabe? Então tem gente que quer ficar lá. Essa geração nasceram lá no deserto. Então eles estavam no meio. Eles ouviram falar do Egito, ouviram histórias do pai, mas muitos deles não viveram isso. É com essa geração que Moisés chega agora ao final da sua vida, 120 anos, e vai cumprir a sua missão, cumprir o seu chamado, colocá-los, introduzi-los na terra de Canaã. E quando eles param no momento final, próximo à região leste do Jordão, já visualizando do outro lado a terra, então o Espírito fala bem forte no coração de Moisés e o relembra aquele fato de 40 anos atrás. Quantos anos? Moisés, você se lembra que Deus falou com você lá atrás que você não vai entrar? Talvez Moisés houvesse se esquecido já, envolvido com aquela nova geração, envolvido com os novos projetos, envolvido com, sabe, irmãos, com aquela igreja que era diferente da primeira, estava pujante, um povo que estava interessado de fato em entrar na terra de Canaã, um povo que não pensava em voltar atrás, porque nem conhecia também como que eram lá atrás. E Deus, o Espírito lembra ele: você não vai entrar. Será? Você não vai entrar. E agora o versículo 3 e 23 traz o capítulo 3, versículo 23, uma das orações mais terríveis e também uma das palavras mais duras que eu já ouvi em toda a Bíblia, dita a um servo do Senhor. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há nos céus, ele vai elogiando o Senhor, honrando a Deus. Isso aqui é um culto de ação de graças. Que Deus que há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Aí o 25, rogo-te, diga se pode, rogo-te. Ele não ordenou, ele rogou. É uma oração, é uma imploração, é um pedido profundo que ele faz com Deus, e isso é muito impressionante. Rogo-te que me deixes passar. Me deixes passar onde? O Jordão, porque a terra está aí, o povo vai passar, como o Senhor prometeu. Mas eu fui lembrado que lá atrás o Senhor disse que eu não entraria. Eu te imploro, Senhor, me deixe passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano.
eu quero passar. Senhor, me deixe ir, porque eu fiquei 40 anos nesse deserto. Eu fiquei 40 anos também lá no Egito. Fiquei no outro deserto sofrendo. Olha, eu enfrentei batalhas. Eu não imagino o quanto que eu desaforo que eu ouvi nesse deserto, de gente que saiu do Egito e não estavam preparadas, e apontaram o dedo para mim, falando mal do Senhor, criticando, e eu defendendo aqui, e eu ataiando ali, e eu protegendo ali. Eu estou tão desgastado. Senhor, eu cheguei aqui, me deixe entrar, eu quero passar. Ah, irmãos, que coisa terrível. E aí o 26 vem uma das respostas mais terríveis de Deus. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, ele dizendo: Moisés, por causa de vós, por causa do povo, e não me ouviu, não são todas as orações que Deus vai nos ouvir. Aliás, vai ouvir, mas não vai responder. E não me ouviu. E olha que coisa terrível. Antes o Senhor me disse, toda a igreja, por favor, me disse, não me fales mais neste assunto. Não quero saber. Essa foi uma das respostas mais duras de Deus a um servo dele. Eu não quero saber, não toca nesse assunto. Você não vai entrar nessa terra. Eu vou ser sincero para vocês. Se fosse eu precisaria melhorar muito o meu coração. Porque se fosse eu ali, eu iria para os cantos, orar, gritar, lamuriar, talvez até falar mal de Deus. Poxa vida, valeu a pena eu ficar dedicando meu ministério todos esses anos, sofrer por conta do irmão fulano, ciclano, pagar o preço, defender o nome de Deus, e agora publicamente, na hora de entrar na terra, eu imploro ao Senhor, e Ele não me deixa entrar? Será que valeu a pena mesmo eu servi-lo durante todos esses anos? Um homem que abriu o mar em nome de Deus, um homem que fez sair água da rocha. Tudo bem que ali foi o evento que ele desonrou a Deus, enfim, Deus entendeu isso como uma desonra. Na verdade, um homem que fez cair dos céus maná, codornizes, orando em nome do Senhor. Homem que fez milagres incríveis em nome do Senhor. Agora Deus olha e diz: não vai entrar. E não me fale mais nisso. Basta, chega. E aqui, doutor Guilherme, o Espírito de Deus, sabe, falou muito ao meu coração. Muito ao meu coração. Então talvez eu ficaria chateado pelos cantos e diria: não vou mais saber dessa igreja, não quero saber mais de nada, como alguns fazem. Todavia ele estava preparado. O homem estava com o coração grato. Aqueles 40 anos naquele deserto não foram à toa. Deus estava moldando o seu caráter. Deus estava burilando o seu ministério. Deus estava trazendo maturidade à sua fé. Deus estava trazendo a ele, irmãos, um tempo diferente. É por isso que ele enxergava bem. Porque ele não precisava, Deus não queria que ele enxergasse apenas o natural. Ele precisaria enxergar o sobrenatural. O que Deus estava precisando para ele. Essa informação que nós temos aqui, que aos 120 anos ele enxergava muito bem. Deus está querendo dizer para nós que nós precisamos ter uma visão para além do natural. Os nossos olhos precisam ser olhos bons, porque mesmo com a idade avançada, e em especial na idade avançada, nós precisamos enxergar que não é apenas o túmulo que nos espera, não é apenas o cemitério que nos espera. Há uma vida para além do túmulo, há uma eternidade reservada por Deus para aqueles que lhe são fiéis. Precisa ter olhos para isso. A vida não acaba no cemitério. Para quando você chegar diante de um ente querido, não dizer assim: agora tudo se acabou, agora já era. Não! Tudo começa ali agora. Você tem que ter olhos para isso. É esta informação que o texto está querendo trazer para nós. E Deus disse: basta. Esta palavra me incomodou muito. Basta. Não me fales mais neste assunto. Sabe, irmãos, tem coisas que nós estamos pedindo ao Senhor que Ele não quer nos dar. Tem coisas que nós estamos buscando em Deus que Ele não tem para nós. Tem coisas que nós estamos pedindo que Ele nunca projetou, nunca foi o plano dEle para as nossas vidas. E a gente fica lá, naquela insistência, sem perceber que Deus não está agindo naquela direção. Então qual que é o meu conselho pastoral para você aqui nesta manhã? Diga assim: Senhor, não me deixe querer aquilo que o Senhor não quer para a minha vida. Não me deixe desejar aquilo que o Senhor não deseja para a minha vida. Não me deixe estar onde o Senhor não quer que eu esteja.
Não me deixe, Senhor, possuir aquilo que o Senhor não quer que eu possua. Sabe, irmãos, esta é a melhor oração que nós devemos fazer para não nos sentirmos frustrados, porque muitos de nós não estamos ainda preparados para ouvir um não do Senhor. Esse culto aqui é um culto de ação de graças pelos sims, pelas vitórias que Deus trouxe a essa igreja. Verdade ou mentira? Sim ou não? Verdade ou mentira? Mas será que esta igreja está preparada para fazer um culto de ação de graça pelos nãos que Deus está dando a ela ou a sua vida? Deixa eu lhe dizer uma coisa: os nãos de Deus também são milagres. Os nãos de Deus nos protege da morte, dos perigos e nos conduz ao futuro que Ele tem para nós. Muitos nãos de Deus são milagres para mim e para a tua vida. Você não pode voltar desse culto hoje chateada, porque eu queria que Deus falasse assim, eu queria que Deus me desse aquela resposta daquele jeito, e Ele não deu. Então tenha maturidade suficiente para entender: Deus me respondeu não, então Ele sabe o que é melhor para a minha vida. E aí é que está o grande detalhe. Eu tenho orado por algumas coisas e Deus tem me respondido, e tenho orado por outras e Deus não tem respondido. Então, se Ele não tem respondido, você tem que estar ligado, tem que estar atento aos sinais. Diga se pode, atento aos sinais. Diga se pode, atento aos sinais. Eu tenho 10 dias, 15 dias que perdi a minha sogra. Não obstante enfrentar essa batalha toda com a minha esposa, a pastora Isa, pastora Silonita, minha sogra, 74 anos, nunca senti uma dor de cabeça, saudável. Ela estava em casa esse dia, eram umas 2 da manhã, ela entrou no quarto e disse: licença, eu estou com uma queimação aqui, estou com angústia aqui no peito, não tenho aquele aparelho de fazer inalação. Eu disse: tem, mas eu não sei onde é que está. Acordei a pastora, disse: a mamãe está passando mal, e foi atendê-la. Fizeram lá a inalação, ficaram a madrugada ali. Eu fui cochilar porque de manhã eu teria que ir para a reunião de obreiros da nossa igreja. Voltei, disse: cadê a mamãe? Foi para casa. Eu disse: mas você deixou voltá-la? Ela não estava bem. Falei: quem é que segura? Esse povo de idade são teimosos demais. Ela dizendo: não sei se é verdade ou não. Quem é que segura? Então tá bom, foi embora. Chegou em casa, passou mal. Minha filha, Dara, a caçula que mora conosco, saiu às pressas, foi para lá. Ela mora lá na freguesia do Ó, e socorreu, levou para o médico. Quando chegou lá, infartando. Desde a madrugada já estava infartando. A gente não sabia. Foi para o hospital, ficou na UTI 33 dias. Eu e a Dara Núbia cuidando dela, porque a pastora não pode ir. Imagina a angústia. Um dia eu ficava à noite, a Dara de dia, a Dara saiu do serviço e à noite, enfim. E eu fiquei atento aos sinais. Eu fiquei ligado. Vamos ver o que é que Deus quer. E um dia ela olhou para mim, eu cantando o hino da harpa com ela. Ela gosta muito dos hinos da harpa. E eu fazia, sempre que a gente viajava, a gente fazia disputa de quem conhecia mais os hinos da harpa. Então sempre viajando de carro, a gente cantando: você conhece aquele, conhece aquele. Então, alguém conhece alguns hinos aqui? Conhece a harpa cristã? Isso. Então, nós fazíamos disputa, quem conhecia mais os hinos da harpa. Ela era música, tocava na banda, enfim. E eu digo a vocês, gente, eu ganhei todas, não perdi nenhuma. Você dá risada, né? Ela não está aqui para defender-se. Vocês não vão contar para ela, por favor, tá? E o que acontece? Lá no leito, começamos a cantar o hino. E ela olhou para mim e disse assim: você fala para Nenê? Nenê é a pastora Isa, ela chamava de Nenê, a minha esposa. Fala para ela entender. Fala para Dara também. Cuide dela, você é o pastor da família, cuide dos outros netos. E eu disse: mas por que o senhor está dizendo isso? Deus te falou alguma coisa? Ela disse: não, porque aqui está, toda hora aparece uma coisa, aparece uma situação, e está difícil. Eu já fiquei atento. Eu levantei as orelhas. Falei: opa, estava ligado nos sinais. No outro dia, cheguei lá, ela angustiada, orando um pouco com ela, e ela olhou para mim e disse: você falou com a Nenê? Eu disse: não, nós vamos andar muito nessas congregações aqui, dando testemunho da senhora. Ele falou: é verdade. Aí ele olhou para mim e disse: daqui eu não vou sair mais. Fala para ela entender, e daqui eu não vou sair mais. Eu estava atento aos sinais. E agora? E de fato, no 33º dia, morreu lá no hospital, foi embora, tem 15 dias. Então a gente tem que estar atento aos sinais.
uma igreja orando, todo mundo orando, Deus vai dar vitória, Deus vai curar, mas precisa ver. Deus disse: basta, não ora mais, porque eu não vou curar. Chegou o meu tempo de levar, chegou o meu tempo de recolher. E agora a pastora Isa com enfermidade e sofrendo tanto, a mamãe quer o seu ombro e o seu colo e vai embora. E aí eu fui orar e Deus me deu essa palavra: basta, eu não quero saber disso, porque eu faço como eu quero, porque eu sou o Senhor. E às vezes eu e você ficamos questionando a vida inteira diante daquilo que Deus sabe fazer, pode fazer e quer fazer. Eu venho aqui nessa manhã na autoridade do Espírito dizer: Deus vai fazer aquilo que apraz ao seu coração, você gostando ou não. Então tenha maturidade nessa manhã para estar diante dos nãos do Senhor e continuar em pé glorificando o nome dEle, para depois dizer que não foi avisado. Deus dá sinais. Deus dá o quê? Não são todas as orações que Ele vai responder, não são todos os problemas que Ele vai resolver. Ele pode fazer tudo, mas não é tudo que Ele quer fazer. E a vontade dEle é que precisa ser obedecida. Eu não quero saber mais disso, não fale mais nesse assunto. Só que aí Ele traz um consolo. Ele traz o quê? Coloca o versículo, por favor. Segue com ele. Sobe ao cume do monte do Pisga, levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul, ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás esse Jordão. Mas ele disse: sobe. Disse o quê? Sobe, não disse desce. Então a caminhada de Moisés não foi perdida, a jornada não foi perdida, a dedicação não foi perdida, porque Deus falou para ele: sobe. Você não vai descer, sobe. Você vai muito mais além, você vai ver a Canaã celeste. Você não vai herdar a terrestre, mas vai herdar a celeste. O que eu tenho para você é muito maior, Moisés. Você não vai entrar nessa terra física, mas você entrará na terra celestial. O que eu tenho vai para além, a minha recompensa é maior. É isso que precisamos entender, porque às vezes na nossa ignorância e na nossa pequenez, nós impedimos algo maior que Deus quer para a minha, para a sua vida e para a nossa família. Sabe, irmãos, e Moisés foi estar com o Senhor, ele foi estar com Deus. E se você olhar os versículos posteriores, você vai ver dizendo que o Senhor o sepultou. O Senhor fez o quê? O sepultou, o próprio Deus o sepultou, para que ninguém encontrasse o seu corpo, para que ninguém o achasse. E foi um momento muito especial, sabe, irmãos, porque se achasse até hoje, talvez estariam adorando a Moisés e não a Jesus. Então sepultaram ali o servo de Deus, lá em Deuteronômio 34, você vai ver isso. Ele foi sepultado no vale, lá no versículo 6, no 34. Então o que acontece? Olha aí, ó. Que beleza, rapidez dos nossos irmãos. E o sepultamento no vale, e o sepultou no vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Só que a Bíblia nos diz algo tão impressionante, e eu encerro para orar por vocês. A Bíblia diz que um belo momento, o Senhor Jesus estava com seus discípulos, e o Senhor quis revelar-se a ele naquele momento chamado momento da transfiguração. Momento do quê? Transfiguração. E naquele exato momento apareceram em visão para os discípulos Moisés, Elias e o Senhor, lá em Mateus 17, do 1 ao 3, a ponto dos discípulos ou o próprio Pedro dizer: Senhor, vamos fazer uma cabana aqui, vamos ficar aqui, porque esse lugar é maravilhoso. E quem que estava naquela visão, um retrato da eternidade? Moisés. Então Moisés não entrou na terra física, mas entrou na terra espiritual. Deus não deve nada para ninguém. Tem uma pessoa bonita do seu lado aí? Se não tiver, olhe para outra e diga assim: Deus não deve nada para ninguém. Agora, o que me impressiona, pastores, e eu encerro aqui, eu apanhei essa madrugada com essa palavra. Eu preciso melhorar muito o meu pastoreio. Eu apanhei. Moisés, ao ouvir essa palavra negativa de Deus, não vai entrar. Ele passa a ensinar o povo. Será que eu teria condições psicológicas disso? Será que você teria, doutor Guilherme, diante de uma negativa de Deus? E a primeira lição que ele vai ensinar o povo é o Shema. Ô gente, a oração mais importante para o menino hebreu é o Shema, lá em Deuteronômio 6, 4 e 5.
Olha só o que Deus vai ensinar o povo antes de entrar na terra. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, que traduzido é, vamos comigo se pode? Ouve, 3, 2, 1, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí na sequência, veja lá, ó, o quê? O homem que acabou de receber o não de Deus, está ensinando o amor. Amarás o Senhor teu Deus. Olha só, ele que acabou de receber o não depois de 40 anos, poderia muito bem dizer, eu não vou ensinar nada, porque eu preguei amor e vivi amor, e agora o que eu recebo é o não. Ele não faz isso, gente. Ele começa a ensinar, amarás pois o Senhor teu Deus, com a metade do coração, com 1/3 do coração, com todo o teu coração, e o que mais? De toda a tua alma, cadê? E de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. É um homem que está diante de uma negativa. Agora o 6, por favor. E estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Olha aí, que mais? E atarás, o 7, na sequência, e as ensinarás aos teus, e delas falarás. Veja que o maior mandamento de Deus, dado por Moisés diante de uma negativa, não é para ir à sinagoga, não é para ir ao templo, é para em casa, na vida cotidiana, ensinar o amor, ensinar aos filhos, assentando-se, se levantando, ensinar que Deus é único, que Ele pode, que Ele faz, e faz quando quer, e quando não quer não faz, ensinar o amor a Ele, quando você estiver andando, sentando, deitando-se, levantando-te, ou seja, maturidade para viver o propósito de Deus. Será? Você que disse aleluia, minha filha, será que você teria condições de ensinar isso? Depois de Deus falar, não, basta, não quero saber disso. É muito difícil para nós, igreja. Eu encerro aqui, os irmãos podem se aproximar. E eu dizia ao Espírito de Deus, eu preciso aprender isso, eu preciso dessa maturidade. Sabe, irmãos, a gratidão, ela está para além daquilo que nós queremos em Deus, porque o que eu quero em Deus nem sempre é o que Deus quer para a minha vida. A gratidão, ela precisa de maturidade. A gratidão verdadeira não precisa de circunstâncias. Eu agradeço pelo que Deus é, e não apenas pelo que Deus faz. E no final dessa história, o homem é sepultado, e ele é visto nos céus com o Senhor. Então hoje não agradecemos a Deus apenas pelas portas que Ele abriu. Estamos aqui agradecidos pelas portas que Ele não abriu. Estamos agradecidos ao Senhor também pelas portas que Ele fechou e nós não podemos entrar. Porque um Pai amoroso como Ele abre as portas que Ele quer e fecha as portas que Ele quer. Ele conduz os seus filhos ao propósito dEle, não ao propósito dos filhos. Então a gratidão madura não nasce quando Deus faz tudo o que eu quero, mas ela nasce quando descubro que mesmo quando Deus diz não, ela continua escrevendo uma história de amor para a minha vida. Então, querida igreja, o que eu vim trazer aqui para vocês hoje, e fui tocado pelo Espírito nessa manhã, eu poderia estar virando cambalhota, falando 1 milhão de línguas estranhas aqui, talvez alguém diria assim, ele está cheio de Deus. Não precisa. Eu estou cheio de Deus aqui nessa manhã. Eu sei exatamente o que eu vim fazer aqui. Por isso deixei outros compromissos para vir aqui, porque eu vim trazer essa palavra do coração de Deus. Eu quero orar por você. Pastor William, posso orar? A igreja pode se colocar em pé, por favor. Sabe, irmãos, eu vim aqui como profeta do Senhor que sou, para esse tempo, para essa geração, a exemplo de tantos outros que Deus levantou. E eu vim aqui orar por pessoas que vão precisar de maturidade diante de alguns acontecimentos que estão surgindo na sua vida e outros que surgirão. Deus me trouxe aqui para dizer isso. Você precisa de maturidade para entender. Deus está preparando o seu coração. Se eu estivesse pregando aqui, você vai levar a bênção hoje. Deus vai dizer sim, as portas estão abertas. Talvez teria gente já virando cambalhota aqui, mas eu quero lhe dizer que esse é um tempo de uma maturidade em Deus. Porque
porque Ele sabe que você precisará de alguns nãos, mas Ele sabe também que você precisará de consolo para isso. Eu quero orar por você. Alguém que ouviu a voz de Deus nesta manhã e precisa, olha, eu vim aqui como profeta do Senhor e eu quero orar por você. Se você quiser deixar o seu lugar e vir aqui à frente, eu vou orar pela tua vida. Sabe, irmãos, eu vou ministrar essa palavra de consolo. Deus está dizendo, você vai precisar dessa maturidade, e eu vou ministrar. Pode deixar o seu lugar e venha. Você vai precisar dessa maturidade, porque não sabemos o que vai acontecer amanhã. Deus está falando com muita gente aqui. Sabe, irmãos, você precisa hoje buscar Deus. Traz maturidade à minha alma, traz maturidade ao meu espírito, traz maturidade ao meu coração, porque eu preciso entender qual é a tua vontade. Hoje eu e você precisamos abrir mão do nosso querer. Nós cantamos aqui, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem domina. Eu me rendo aos teus pés, mas eu me rendo somente quando eu quero, quando Ele responde um sim. Nós precisamos nos render aos pés dele quando ele também diz não, quando a porta se fecha e quando todos dizem, mas ele não disse que iria fazer e não fez. E você precisará continuar firme, de cabeça erguida, para não desonrar o nome do Senhor. Eu venho aqui como profeta do Senhor orar pela tua vida. Eu venho ministrar essa palavra, eu venho ministrar uma oração, eu venho ministrar a graça que está sobre o meu ministério, já há quase 50 anos, 57 anos de vida, servindo ao Senhor, todos eles dedicados a Deus. Eu venho aqui ministrar sobre a sua alma, e eu vou orar com você. Tem gente com o espírito assim bem angustiado aqui. O meu coração de profeta se conecta ao coração de uma mãe aqui nesta manhã, se conecta ao coração de uma pessoa aqui nesta manhã, que está com o coração bem apertadinho, que está diante de acontecimentos que você não gostaria, e Deus está te preparando aqui para isso nessa manhã. Ouça uma voz profética e vamos continuar celebrando ao Senhor, porque Ele é soberano. A vontade dele é soberana. A soberania dele não pode ser questionada. Ele faz do jeito que ele quer. Labando Uria Calabas Vem Espírito, vem no coração desse meu irmão, vem no coração dessa minha irmã. Nós estamos hoje agradecidos. Talvez eles vieram aqui buscando uma palavra diferente desta, mas foi essa que o Senhor mandou dizer a eles. O teu não nos protege, o teu não também glorifica o teu nome, e nós precisamos entender essa maturidade do Senhor. Vem Espírito, vem no coração desta mulher, vem no coração deste homem, vem no coração deste jovem, vem no coração deste pastor, vem no coração desta igreja. Vem trazendo, Senhor, maturidade, vem ampliando as raízes, vem fortalecendo a fé, vem inundando o coração e a mente deste homem e desta mulher agora. Vem Espírito, vem, abraça este coração agora. Deus está abraçando o coração de homens e mulheres aqui. Labadai, chore, cala, serinai. Seja abraçada por Deus agora. Seja abraçado por Deus agora. É por isso que ele usou a boca do profeta Isaías. Consolai, ó meu povo, diz o Senhor. Consola o coração deste homem, meu Pai. Consola o coração desta mulher. Consola o coração desta igreja. O Senhor está trazendo maturidade a este ministério. Alabadai, chorebacatai. Diante dos acontecimentos, nós precisamos de maturidade do Senhor. Nós vamos precisar estar firmes diante daquilo que está por vir. Urabai, chorebadacia. Há uma voz profética aqui nesta manhã. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Ulai chore banda sere bigai, ore katai chore
Vem Espírito. Você pode abraçar essa pessoa que está na sua direita, na sua esquerda. Enquanto os irmãos cantam aqui, nossos levitas, você pode dar um abraço nessa pessoa que está aí na retaguarda. Vai lá, diz alguma coisa de Deus para ela. Seja a boca do Senhor aí agora. Quando nós vamos cantar aqui encerrando, queria que você abraçasse essa pessoa, chorasse com ela aí, se renova em Deus com ela aí, e diz assim: olha, Deus está trazendo maturidade, porque os nãos do Senhor também honram o nome dele. Pra dizer então, como expressar. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Deus. Labadaia sobre. Quem pode aplaudir bem forte o nome dele? Vai ter que ser mais forte. Tem que ser mais forte. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é vergonha, cante essa canção, pois
minhas mãos e louvar. Glória a Deus. Pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Aleluia. Nós vamos para o nosso momento de ofertário. Você que nos visita, não se sinta constrangido. Durante os cultos nós não temos recolhimento de oferta. Apenas no quarto culto, no quarto domingo de todo mês, nós entregamos a Deus, é o nosso culto de gratidão. Então aqueles que fazem de forma física, que traz a sua contribuição, é no quarto domingo. Nos demais cultos ficam o gasofilacho ali. Já virou uma cultura da nossa igreja. Nós não pedimos durante os cultos, durante as celebrações nós não pedimos. E cada um, ele entende, ele oferta por gratidão ao Senhor. E somos uma igreja abençoada em todas as áreas, e a financeira também, porque vocês são abençoados, vocês compreenderam, vocês compreendem. Então você que não é membro da Vivai, fique à vontade. Então todo quarto domingo, aqueles que trazem em espécie, eles depositam, e aqueles que fazem de forma online, eles trazem o cartãozinho, a gente traz uma forma de gratidão a Deus. Então você pode sair do seu lugar, todos, e vir depositar aqui, entregar aqui a sua oferta ao Senhor. Que você, avivaiano, já compreendeu. Em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção. Você que é fôlego nesses pulmões, vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha,
motivo aí para agradecer ao Senhor. Você é grato ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pela tua provisão. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Queridos, somos uma igreja grata ao Senhor. Como eu louvo a Deus se nós entendemos esse princípio da gratidão ao Senhor. E nós temos visto muitas coisas acontecendo. E nós louvamos a Deus, que ofertar aqui virou uma cultura, né? Tem muitos visitantes. Você que está chegando agora na integração, quando você é recebido como membro, a gente ensina ali um pouquinho aquilo que acreditamos. Mas a nossa igreja, no decorrer dos cultos, nós não temos levantamentos de oferta. E os visitantes perguntam: mas essa igreja não vai pedir dinheiro? Né, Sol? A Sol falou: rapaz, mas essa igreja não pede dinheiro. E como que sobrevive? É porque você entendeu a cultura, você entendeu o propósito. Então o quarto domingo do mês é o mês que nós entregamos aqui ao Senhor. E Deus, ao longo desses 18 anos, Deus tem suprido todas as nossas necessidades, a ponto de abençoar, a ponto de ajudar, a ponto de semear, de investir na obra social, na obra missionária, investir no campo. E Deus disse que seríamos prósperos em todos os sentidos, inclusive financeiramente. E uma igreja bem sucedida financeiramente é composta por pessoas abençoadas. E a nossa oração como liderança, como igreja, é que você que entende esse propósito de ofertar com toda a liberalidade ao Senhor, que Ele derrame bênçãos sem medidas, que Ele abençoe a sua vida, que as sementes possam ser multiplicadas, e que você possa sempre compreender que Deus só dá semente para quem semeia. Que você seja generoso, e nós temos visto isso. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Queremos agradecer o pastor Isaías Lima, que trouxe uma palavra do céu. Porque por vezes, né, nós como pregadores, pastores, somos tentados a ministrar aquilo que traz a coceirinha, mas precisamos estar sensível à voz do Espírito, estar sensível à voz de Deus, porque é Ele que realiza tanto querer quanto efetuar. Que possamos estar sensível à voz dEle e ministrar aquilo que o céu deseja, aquilo que o Pai deseja. Eu acredito que o Senhor falou a alguns corações em específico aqui nesta manhã, mas nós oramos a Deus pela fidelidade. O amor dele não cessa, o amor dele é infinito. Nós queremos agradecer a cada pessoa que está nos visitando aqui nesta manhã. Você que veio pela primeira ou segunda vez, a terceira vez você já é de casa, tá bom? Que você volte mais vezes, que Deus possa ter ministrado ao teu coração. E eu quero convidar você, o próximo domingo é um culto de ceia. Próximo domingo é um culto de ceia. Então a partir das 8h30 nós vamos ter aqui o nosso café da manhã. Eu vou estar ministrando uma série de ministrações os próximos 2 domingos, uma continuação de que o pastor Samuel iniciou. Domingo nós vamos falar sobre o tempo de Manassés, e depois nós vamos falar sobre o tempo de Efraim. Então eu queria que você não faltasse, que você convidasse alguém, que Deus tem uma palavra ao coração, que Deus tem algo ao coração. Você vai entender que para frutificar nós precisamos de muitas coisas. Uma delas é perdoar, é esquecer. E nós vamos então, a partir do domingo que vem, todos os domingos após o culto, temos um encontro com a moçada, a juventude. Cadê a juventude aí? Tá aumentando, hein? Tá aumentando, hein? Glória a Deus. Nosso encontro próximo, Jonas. Eu não esqueci que eu pedi para você dar a mão aí, não. É para você ficar na comunhão aí mesmo, tá bom? Isso aí, fica na comunhão aí. Quarta-feira nós temos casa de oração aqui.
Irmãos, nós estamos com grande expectativa. Esse mesmo culto que acontece aos domingos, a gente traz ele para quarta-feira. Então eu queria te convocar a estar aqui quarta-feira. Nós vamos fazer um culto aqui, louvor e adoração, certo, Carla? E a gente quer essa mesma atmosfera. Então a gente já conversou ali com o pastor Samuel algumas coisas. O culto está acabando 9h30, às vezes acaba tarde para algumas pessoas. Então eu quero te convocar. Venha quarta-feira. Venha. Pastor Isaías, lá você não precisa implorar, né, pelo pessoal vir a semana, né? A turma vai. Aqui a gente tem que implorar um pouquinho. Então, por favor, venha ser ministrado aqui quarta-feira às 20 horas na nossa casa de oração. Nós vamos tentar dar um up aqui, tá? Um formato diferente, louvor, adoração, palavra. Então nós esperamos por você, amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por essa manhã. Pai, nós oramos, Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença, Senhor, primeiramente. Manifesta aqui neste lugar. Te agradecemos por cada irmão, ó Deus, por cada pessoa que veio aqui este domingo, Deus, de manhã. Ó Deus, eu creio que não apenas para um hobby ou um culto rotineiro, não, mas que veio com a intenção, o propósito de Te adorar, ó Deus. O culto não é sobre nós, é ao Senhor. Pai, eu creio que quando nós entregamos, quando nós adoramos, quando nós nos prostramos, os céus respondem, o céu responde, céus e terra se unem, Pai. E eu quero Te agradecer por cada pessoa, por cada visitante, Deus, que se dispôs a estar aqui nesta manhã. Que o Senhor possa ter falado ao coração. Pai, nós como famílias Avivai estamos com o coração aberto para recebê-los. Senhor, que Tu ministres sobre a vida de cada um, cada família aqui representada. Senhor, que tenhamos uma semana repleta da Tua presença, Pai, repleta do Teu cuidado. E ainda que as adversidades venham, as lutas venham, ó Pai, nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado, Pai, e em Ti nós somos mais do que vencedores. Pai, abençoa a vida da Tua igreja, uma semana cheia da Tua presença, Pai, e que quarta-feira nós possamos, ó Deus, fazer um marco aqui, uma quarta-feira de explosão, ó Deus, da Tua presença aqui, ó Pai. Senhor, nós oramos, ó Pai, e Te agradecemos por cada um, por cada pessoa, em nome de Jesus. Você pode estender as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, que a doce presença, consolação e comunhão do Espírito Santo seja derramada sobre você, não somente hoje, mas para todo sempre. Você diz amém. Cumprimente pelo menos 5 pessoas aí, tá bom?